Então, neste vídeo falaremos do triângulo equilátero. O triângulo é um polígono e para que esse triângulo seja um polígono regular, ele precisa possuir todos os lados e todos os ângulos iguais. Qual triângulo que satisfaz essas condições? O triângulo equilátero, tá bom? Então considerem aqui um triângulo de lados medindo A. Nós sabemos que os ângulos internos vão medir 60 graus, tá bom? E eu vou começar calculando a altura H em função do lado A, tá bom? Nós já fizemos esse cálculo no vídeo 9.3, mas vamos fazer novamente. Essa altura é perpendicular à base, divide aqui o triângulo maior, triângulo ABC, em dois triângulos retângulos, tá bom? Onde a hipotenusa mede A, esse cateto é o H, e quanto que é esse cateto aqui embaixo? Bom, sabemos que no triângulo equilátero, a altura coincide com a mediana. Então, esse segmento H também é mediana. Mais do que isso, né? Coincide com a bissetriz e com a mediatriz. Isso vale para triângulos equiláteros. Então, como esse segmento também é mediana, esse segmento vai dividir a minha base BC em dois segmentos iguais. Então, se a base media A, esse segmento aqui mede A sobre 2. Ok? Então, montando o teorema de Pitágoras, nós temos A ao quadrado igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Nós queremos saber a medida do H em função do A, tá bom? Então, resolvendo essa potência, vai ficar A ao quadrado sobre 4, tá bom? Vamos isolar o H. H ao quadrado é igual a A ao quadrado. Inverti aqui, agora eu vou mudar o A ao quadrado sobre 4 para o outro lado. Vamos fazer o MMC, deixando a base, deixando o denominador igual. Denominador vai ser 4, ok? Então aqui eu vou ficar com 4A ao quadrado menos A ao quadrado. Ok, continuar aqui. Ops. Vai ficar H ao quadrado igual a 4 menos 1, 3A ao quadrado sobre 4. Então, H é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. Ok? Quem que pode sair da raiz aí? A quadrada de 4 é 2. Então, H mede a raiz de 3 sobre 2. Anota aí esse valor que é a altura do triângulo equilátero. Tá bom? Então, se você tem a medida do lado do triângulo, basta substituir aqui no A que você vai encontrar a medida da altura. Tá bom? Então, esse valor nós vamos usar em vários polígonos de agora para frente, tá bom? Então, o que mesmo que a gente quer encontrar é o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita do triângulo equilátero. Começando aqui pelo raio da circunferência
circunscrita. Observem que, se eu prolongar esse segmento até a base, eu vou ter a minha altura. Vou prolongar aqui. De novo, como estamos falando de triângulo equilátero, várias coisas aqui coincidem. Vocês devem se lembrar também que o centro da circunferência circunscrita, ele é chamado também de circuncentro, que é nada mais nada menos que o ponto de encontro das mediatrizes. Mas o circuncentro ele vai coincidir com o ortocentro, com o incentro e com o baricentro do triângulo, já que estamos falando de triângulo equilátero. E o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, nós vimos que essa altura é também a mediana em relação ao vértice A. E esse ponto é o baricentro. Mais uma coisinha para a gente lembrar. O baricentro, ele divide a mediana na seguinte razão. Essa parte que vai do baricentro até a base mede 1/3 da mediana. 1/3 da mediana que eu vou chamar de 1/3 da altura, já que altura e mediana é a mesma coisa e nós conhecemos a medida da altura. Enquanto que a parte de cima, que vai do baricentro até o vértice A, ele mede 2/3 da mediana, ou 2/3 da altura. Tá bom? Se lembram disso? Então, aqui temos o baricentro dividindo esse segmento nessas duas razões. Ou seja, o raio da circunferência circunscrita mede 2/3 da altura. Mas a medida da altura nós conhecemos, calculamos aqui. Ou seja, o raio é igual a 2/3 de A raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então aqui eu consigo, como estou multiplicando, posso cancelar esse 2 com esse. Vai sobrar A raiz de 3 sobre 2. Então essa é a medida do raio da circunferência circunscrita. Todas as medidas que estamos calculando é em função do lado A, do lado do triângulo, tá bom? Muito bem. E agora vamos calcular o raio da circunferência inscrita. Observe que eu posso fazer o mesmo prolongamento. Olha só. Se eu prolongar do centro até o vértice A, vou ter esse segmento aqui. Aí. Meio tortinho, mas dá para ver. Tá bom? E nós vimos que essa parte de cima aqui mede 2/3 da altura. E essa parte de baixo, que vai do baricentro até a base, mede apenas 1/3 da altura, tá bom? Aqui mede 1/3 da altura. Ou seja, R é igual a 1/3 de, quanto mesmo mede a altura? A raiz de 3 sobre 2.
multiplicação de fração, 1 vezes a raiz de 3 sobre 3 vezes 2. E essa é a medida do raio da circunferência inscrita, a raiz de 3 sobre 6. Tudo bem? Qualquer dúvida, comenta aí, tá bom?